meu nome é Mayra e eu vou estar falando um pouquinho sobre o efeito carryover. Bem, certos herbicidas, eles podem permanecer ativos no solo por um determinado tempo e em concentrações diferentes também, capazes de causar ali uma fitotoxidez para a cultura subsequente. Então, esse efeito deu-se ali o nome de carryover, que nós conhecemos hoje. O que pode causar, então, esse carryover? Todo herbicida, ao ser aplicado no solo, ele vai sofrer ali uma série de efeitos, tanto físicos quanto químicos quanto biológicos. Cada herbicida, ele vai apresentar uma dinâmica diferente e ações diferentes no solo. Então, deu-se ali o conhecimento, o efeito de carryover, que o herbicida tem. E ele causa um dano à próxima cultura. Ou seja, vai ser isso, basicamente. O que ele for causar ali posteriormente, o dano que ele vai deixar para a próxima cultura. Um exemplo clássico, então, seria a rotação soja e milho, onde os herbicidas, por exemplo, o inibidor de ACCase ali, como o cletodin que nós temos. Eles são seletivos para a soja e podem ser aplicados em área total também. Mas ali, se o produtor ou o agrônomo for aplicar um desses herbicidas em fase final da safra ou ali na dessecação da área da soja, ele vai ter que esperar cerca de 14 dias por conta desse efeito residual do produto que foi deixado. Então, caso contrário, quando semear o milho, antes desse período de carência, a cultura ela vai estar sofrendo com os danos e vai apresentar graves sintomas de fitotoxidez. Então, tem que se cuidar com isso. O conhecimento, então, da dinâmica dos herbicidas no solo, ele vai ser essencial para o manejo da rotação da cultura ali. E o carryover também, pois esse efeito residual, ele é uma característica desejada nos herbicidas, principalmente pré-emergente, né? Pois períodos maiores, então, do herbicida ali no solo, a gente tem um efeito residual maior, consequentemente, um controle maior daquelas plantas daninhas, né? Então, ali, o controle das plantas daninhas, ele é eficiente nas daninhas e principalmente como pré-emergente, como eu já citei. E ele vai ser, então, por conta desse efeito, dessa persistência do herbicida no solo. O problema, então, vai ser quando o residual causa impactos negativos, que seria o caso ali que eu citei da soja e milho. Alguns herbicidas, por exemplo, eles apresentam um residual de mais de 100 dias, podendo então afetar e até mesmo impossibilitar certas culturas serem implantadas ali na área depois. Então, como que a gente faz para evitar problemas com carryover? Todos os herbicidas, eles devem conter nas recomendações, nas bulas dos fabricantes, o período que pode ficar aquele residual ali no solo, pois ele pode ser alterado conforme a dose aplicada também. O tipo de solo vai influenciar bastante. A matéria orgânica, o clima. Então, todos esses fatores vão estar ali influenciando na dinâmica daquele herbicida no ambiente. Dessa forma, o produtor ou o agrônomo deve planejar com cautela os herbicidas a serem implantados na área. E o planejamento prévio também dessas aplicações é muito importante. Em sucessão, o melhor modo de evitar, então, problemas com carryover. Ou há também a possibilidade do produtor ou do agrônomo utilizar doses menores, porém, que vão estar ainda tendo um efeito bom ali, só que doses menores com concentrações menores para evitar esse efeito residual. Outro exemplo também seria em áreas que contêm um residual alto de herbicida não seletivos à cultura, para utilizar também ali a fitorremediação, que é uma técnica alternativa para remediar o efeito residual do herbicida no solo. Como que isso vai acontecer? Ele pode ser feito a partir de plantas despoluidoras, cultivando também essas plantas ali na área para que elas estejam capturando todo aquele efeito residual. Então, com o intuito de retirar o residual do herbicida no solo. Obrigada!